estão gratos, felizes e alegres? Amém. Glória a Deus. Então, primeiramente, eu agradeço ao nosso Deus, agradeço a liderança da igreja, os nossos pastores, e a cada um de vocês que veio estar conosco esta noite. Amém? Então, vamos lá. O tema para esta quarta-feira é a igreja e o cristão nos dias atuais. Foi falado, que no decorrer do mês, muitas coisas sobre. E eu vou dar seguimento aqui também. Vocês acham que a igreja é importante na terra? E os crentes, os evangélicos, os cristãos, são relevantes na terra? Então é sobre isso que nós vamos refletir um pouco hoje. O que é a igreja? Com o passar dos anos, conseguimos perceber algumas formas, algumas definições da palavra igreja para algumas pessoas. E, normalmente, cada um define de uma forma. Principalmente levando em conta de como está o relacionamento de Deus para com as pessoas, que define a palavra igreja. Quem é crente um pouco mais há tempo, Quem é crente aí há uns anos a mais, consegue perceber essas mudanças. Sim ou não? Vocês estão aí? Bora lá, povo. Então, na época, por exemplo, do bispo, vou colocar aqui, que nasceu em berço cristão, bispo? A gente consegue ver o quanto está diferente hoje, A igreja, os crentes. É bem perceptível, Como essa geração atual está diferente. E, pegando um exemplo aqui, a vigília, por exemplo, Eu não peguei vigília a noite inteira. Peguei vigília mais light. Mas quem é crente há mais tempo, pegou a vigília que ia, a noite inteira. E a gente vê que não é assim mais. E se fosse, será que viria, Será que viria, irmãos, para a vigília até 5 horas da manhã? Vale a pena refletir, sobre isso. Então, pegando esses pontos, a gente vê o quanto hoje está diferente. O quanto está mudado, É bem perceptível as mudanças. E, com certeza, as mudanças faz parte de um processo na vida de todos nós. Faz parte. Todo mundo muda, as coisas mudam e a gente vai mudando também. E precisamos refletir sobre essas mudanças, sobre tantas mudanças. Mudanças, que é para engrandecer o nome de Deus, ok. Sempre é bem-vinda. Agora, mudanças que alteram o caráter de Deus, o caráter do cristão, mudanças que faz o cristão ficar acomodado, que faz o cristão não querer mudar, que faz o cristão ver, não, isso é normal. Esse tipo de mudança nós precisamos refletir, se essas mudanças nos convêm. Amém? Estão entendendo aí? Então, nós precisamos refletir, sobre tantas mudanças que andam acontecendo. Mudanças que tiram o sabor do sal, não é viável para o reino. Quem é o sal? A Bíblia nos afirma em Mateus 5,13, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Vocês concordam? Nós somos o sal.
Então, mudanças, transformações que alteram o sabor do sal, nós precisamos refletir se essas mudanças são para nós ou não. O sal, ele vai ser sempre sal, né? Ao longo dos anos, a gente vê que tem vários tipos de sal. Vocês conhecem? Mateus, coloca para mim. Dá para vocês verem aí? Ao longo dos anos, a gente percebe que tem vários tipos de sal. Vocês conheciam sal líquido? Eu também não, mas existe. Sal light, eu também não sabia que tinha. Você sabia, Nisete? Sal light? Eu não sabia. Sal grosso, né? O famoso sal grosso. Sal negro, eu também não sabia que existia. Então, como a gente pode ver aí, ó, tem vários tipos de sal. Esse sal Maldon aqui é o sal que usa na Inglaterra, lá no palácio. Então, a gente vê que tem vários tipos. Pode tirar. Tem vários tipos de sal. Mas a finalidade dele é a mesma. Quem consegue, né, comprar o sal rosa, né? Esqueci do sal rosa. Sal da Himalaia, o famoso sal da Himalaia. Ele é um tipo de sal, mas ele é um sal. Então, a gente vê que mudou, mas a finalidade do sal, ele continua a mesma finalidade. Ele melhorou ao longo dos anos, né? Se tornou um sal mais saudável e tal, com menos iodo, menos isso, menos aquilo. Mas a finalidade dele é a mesma, é temperar, é dar gosto. Então, a gente vê que muitas coisas passam por transformação. Muitas coisas passam por mudanças, assim como nós. Mas a finalidade daquilo que se muda precisa ser a mesma. E assim é o caráter cristão. Nós passamos por muitas mudanças no decorrer do tempo, as coisas ao nosso derredor vão mudando. Nós também vamos mudando, mas a nossa essência como cristão precisa ser a mesma. O pastor falou aqui agora há pouco, né, de Jesus que foi lá e buscou. E ele não pensou, né, ele só fez. Pagou um alto preço por cada um de nós, porque nós valeu a pena. Nós valemos a pena. Outro exemplo aqui é da luz. Ao longo dos anos, vemos quão moderna a lâmpada ficou. Quem lembra da lâmpadazinha lá que queimava e a gente olhava lá e como é o nome daquilo, amor? Aquele ferrinho lá estava quebrado, então significava que a luz estava queimada. E hoje é tanto modelo de lâmpada, né? Uma mais linda que a outra. Mas a finalidade dela é a mesma. É clarear na escuridão. Então, nós precisamos ter atenção a esses detalhes. O sal mudou? Mudou. Mas ele continua sendo o sal que dá sabor. A lâmpada mudou? Mudou. Mas ela continua servindo para clarear na escuridão. Amém? E falando aqui também sobre mudanças, algo que mudou. A palavra igreja, né, como eu falei no início. A igreja sou eu. Quem já ouviu? A igreja no meu quarto de oração. Deus não habita em templos. Não há necessidade de cultuar.
Não há necessidade de dizimar. Deus vê só o coração, que é isso. Deus não é bravo, Deus não é mau, Ele vê o que está no seu coração. Meu corpo, minhas regras. A esposa não deve ser submissa. E por aí vai. O Sander falou disso no domingo. Achei tão interessante. Às vezes nós queremos, seguir tantas mudanças acerca das mudanças, e acaba sendo ruim para nós, Ele falou aqui da esposa. A esposa é a rainha do lar. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer trabalhar, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo. Aí chega em casa, está cansada, Porque alterou o princípio, alterou o início. Achei tão interessante. Então, pegando esses exemplos aí, A igreja não somos nós. A igreja é um todo. Isso não mudou. E não pode mudar. As palavras mudaram, Mas a finalidade precisa ser a mesma. Mas independente disso, apesar de tantas mudanças, não há como negar a relevância da instituição chamada igreja, na vida das pessoas e na terra. A Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Vocês entendem? A igreja é o corpo de Cristo. Imaginem, nós em conjunto somos um membro deste corpo. Só que é nós, Nós em conjunto. Não é o Serginho, não é o bispo, é nós. Nós somos o corpo. Fazemos parte do corpo. A igreja é uma instituição criada pelo próprio Deus. Lá no início, Deus pediu para Moisés construir a tenda. Eu não vou ler, mas isso está em Gênesis 25, verso 1 ao 9. Depois Salomão foi lá e construiu o templo. Então, a igreja é necessária na terra, com certeza. Se assim não fosse, Deus não tinha, o próprio Deus não tinha pedido a construção da tenda. A igreja ela tem uma importância e uma relevância muito significativa. Porém, a igreja não consegue ser igreja sozinha. A igreja sozinha, o templo sozinho, ele não consegue funcionar sozinho. Assim como nós, cada um de nós, não conseguimos ser igreja sozinhos. Vocês entendem que é um conjunto? A igreja, o templo, o ambiente e nós. A igreja não consegue sozinha e nós não somos igreja, só nós. Só eu lá na minha casa, não consigo ser igreja. É como o corpo que precisa dos membros, dos órgãos, do cérebro, do coração, para ter um funcionamento 100%. Assim é a igreja. A igreja precisa de cada um de nós. É um processo, É um processo de formação. Primeiro Deus, segundo um local físico, igual esse que nós estamos, um templo físico. Depois uma liderança, para liderar a casa. E depois nós, cada um de nós, pessoas, para fazermos a obra. E depois, em quarto lugar, vidas que vão se chegar e vão ser transformadas. Eu não vou falar, irmãos, dos pontos negativos, porque, como a Samela falou esses dias atrás, não vamos prestar esse desserviço. Não vamos, Vamos nos ater somente pelos pontos positivos. Por isso que a igreja é relevante na terra. E voltando aqui ainda sobre mudanças, como será o relacionamento de Deus com essas novas definições de igreja, de culto online? Ah, mas eu vou cultuar na minha casa hoje.
Vou assistir daqui. Vou assistir no universo, né, virtual. No universo metaverso, eu nunca nem tinha visto falar, mas existe. Né, quem cultua, né, então, algumas igrejas aí já inauguraram aí suas sedes nesse universo. Então, eu fiquei pensando, que tipo de cristãos seremos? Com tantas mudanças, né? É igual eu falei no início, mudanças que é para engrandecer o nome de Deus, engrandecer o reino, né? Com certeza é bem-vindo. Agora, mudanças que nos deixam preguiçosos, que deixam com a nossa fé fraca, vamos repensar. Como vai ser, né? Como as almas vão ser curadas nesse universo onde as pessoas ficam cada um na sua casa e vai assistir pelo computador, vai assistir pela TV. Como vai ser? Como a gente vai ver as pessoas sendo curadas? Como a gente vai receber o carinho, o calor de um abraço do irmão? Como nós vamos pegar na mão do Serginho? No universo virtual, criar os bonequinhos, né? E como que eu vou pegar na mão do Serginho? Como que eu vou sentir o aperto de mão? Não tem como. Então, que possamos refletir. Como que nós vamos ajudar um novo cristão nesse universo? Porque é um processo. É um processo. O novo convertido chega, aceita o Senhor como único Salvador. Ele se entrega, né, ao Senhor. E o Espírito Santo convence do pecado e tem o batismo e há uma transformação. Então, como vai ser, né, essas coisas, esses assuntos, nesse universo que a gente não pode sentir o calor um do outro, que a gente não pode ficar face a face com o outro. Então, por isso, a igreja e o cristão precisa ser relevante na terra. Porque nós somos geradores de transformação. Muitas das vezes, um abraço, né? Ele tem um poder incrível de cura. Um sorriso, você chega aqui, pega alguém que está ali na recepção, te dá um aperto de mão, te sorri, te abraça. Muitas das vezes, aquilo ali quebra uma barreira. Às vezes, né, a pessoa vem triste, tribulado, chegou ali, recebeu um sorriso, e chega aqui e vai sair diferente. Então, a igreja precisa ser relevante na terra, assim como nós cristãos. E para que isso seja possível, a igreja precisa de pessoas dispostas a manter ela aberta. Precisa de pessoas para manter ela firme, para receber vidas, né, que precisa de mudança, de transformação. Então, nós precisamos refletir e precisamos ter cuidado, porque a salvação ela é real. O céu e o inferno são reais. A salvação não precisa ser na nossa imaginação. Nós precisamos estar caminhando e buscando, dia após dia. Amém? Então, a igreja precisa de pessoas para trabalhar, para ajudar, para cultuar. E isso só é possível se estivermos juntos, né? Porque a igreja sozinha não funciona, e eu na minha casa sozinho não funciono, não sou a igreja. E um ponto importante que nós precisamos saber e perceber que nós fazemos parte da igreja. Nós precisamos perceber que a igreja precisa de nós. E nós precisamos entender a importância da igreja também para nós. Não adianta, né, só a igreja perceber a importância de você aqui.
Você também, cada um de nós, precisamos perceber e entender a importância da igreja para nós. A igreja, ela precisa cumprir o seu papel. Nós também precisamos cumprir o nosso papel. Nós temos, um papel a ser desempenhado também. Não é só responsabilidade da igreja, nós também temos a nossa responsabilidade. A obra precisa de cooperadores, de ajudadores, de mantenedores. A Bíblia fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E na prática, realmente, a gente vê isso. Então, se alegrem em estar aqui. Assim como o salmista fala no Salmo 122, se alegrem em cooperar aqui, se alegrem em ofertar aqui, se alegrem em dizimar aqui neste lugar. Assim nós vamos ser relevantes no reino. E nós cristãos precisamos ser relevantes na terra. Igreja é lugar de restauração, de cura, de libertação. E nós fazemos parte desse processo. Quando nós saímos da nossa casa e vamos estar aqui na igreja. Quando nós saímos de casa e estamos aqui no culto. O pastor comentou aqui, que começou o ano, a igreja estava cheia. Começou o ano, às vezes a gente tem projetos, tem sonhos, falar, não, em 2024 eu vou cultuar mais, vou estar mais presente, vou estar mais firme. Mas aí os dias vão passando, não sei, talvez mais cansaço, o desânimo, daí a gente dá uma desanimada. Mas nós precisamos estar firmes, que nós temos também um papel importante a desempenhar. Amém? Nós precisamos estar firmes, junto. E novamente aqui, vamos avivar a nossa fé. Vamos estar firmes. Eu te chamo, a se animar novamente, a avivar a sua fé. Eu te chamo a ser relevante nesta igreja. A nossa presença nos cultos, irmãos, é fundamental. Você podendo, claro, não estando doente, não estando trabalhando. Esteja aqui, faça força e esteja aqui. A nossa vida espiritual, ela precisa romper. E nós precisamos ter uma consciência. A nossa vida espiritual, a igreja, é diferente de uma academia, é diferente de uma dieta, onde muitas das vezes a gente começa e para. A gente começa, não vê resultado e para. Por algum motivo a gente não tem disciplina para continuar. Porém, a igreja ela é diferente, é uma instituição criada pelo próprio Deus e ela precisa ser diferente. Não é igual à academia, Eu mesma não tenho disciplina para malhar. Já comecei várias vezes e não rompo. Mas a igreja é diferente, a nossa vida espiritual é diferente, precisa romper. Precisa a gente vir, firmar e continuar. Porque é importante. Tem dias realmente que a gente quer ficar em casa. Tem dias que a gente quer ficar largado no sofá, assistindo um filme, comendo alguma coisa, não sei, ou fazendo alguma coisa, alguma atividade doméstica que a gente não conseguiu fazer no decorrer do dia. Não sei, tem dia que você precisa fazer alguma coisa. Mas nós temos que ter disciplina. Eu tenho disciplina, eu não tenho disciplina para malhar, mas eu tenho disciplina em cultuar. Faz parte da minha rotina, faz parte do meu cronograma da semana. Eu sei, o meu cérebro já é treinado, quarta-feira, sexta-feira e domingo. Ele já é treinado a vir. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa em casa, alguma tarefa doméstica que eu não consegui fazer no decorrer do dia. Mas o meu cérebro já é treinado em estar aqui.
Como eu falei, eu não tenho disciplina para malhar, mas eu tenho disciplina para cultuar. Então, nós precisamos ter disciplina. Vamos ter disciplina com a nossa vida espiritual também. Amém? E você podendo, realmente, vamos fazer a obra. Não está doente em casa? Graças a Deus por isso. Venha alimentar seu espírito. A igreja, ela sempre conta com cada um de nós. Sejamos sal neste lugar. Amém? Estou quase finalizando aqui. Eu falei muita coisa, né? Mas eu vou relembrar aqui alguns pontos importantes. Igreja é lugar onde nos reunimos para adorar a Deus. A igreja sozinha não consegue cumprir o seu papel. A pessoa sozinha não é igreja, não consegue ser igreja. O cristão precisa ser relevante na terra e na igreja onde está. Atenção com tantas mudanças para não comprometer a sua fé. E por último, a igreja sempre conta conosco. Conta comigo e com você. Amém? Para finalizar, eu queria pedir para a igreja se colocar de pé. Vocês estão animados? Eita, amém, fraco. E para finalizar, eu queria uma salva de palmas para Deus, que já nos aguardava neste lugar. Palmas para a liderança dessa igreja, que é o pastor Junei e a pastora Sheila. Palmas para a equipe de louvor, que sempre faz uma diferença nesse ambiente. São top. Palmas para o Mateus. Cadê o Mateus? Está aqui. Que sempre coloca os slides ali para nós. Palmas para o casal que está na recepção esta semana, que é o pastor e a pastora. Palmas para vocês que estão aqui hoje, somando. Gratidão a todos vocês. Irmãos, para fechar, isso é ser igreja. É alguém que toca, é um grupo que toca aqui no louvor. É alguém que está na recepção para te receber. É a pessoa que está liderando a obra. É alguém que está ali no computador. É cada um de nós que sai da nossa casa, do nosso comodismo, do nosso conforto e vem somar aqui. Isso é ser igreja. Cada um com a sua força, remando o mesmo barco. Isso é ser igreja. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Devolvo o microfone para o pastor.